Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos conversar sobre Jornada nas Estrelas, Strange New Worlds, né? Terceira temporada, 8º episódio, né? Intitulado 4 Vulcanos e Meio. Gente, foi um episódio ruim, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não gostei desse episódio nem um pouco, tá? Ele tem algumas coisinhas legais, mas muito pequenininhas, né? Perto da tristeza, né? Que foi esse episódio, né? Por que que esse episódio foi triste, né? Foi complicado, né? Vou ter que dar spoilers aqui, como eu sempre faço, tá, gente? Então, se vocês ainda não viram o episódio, vão lá na Paramount Plus assistir o episódio, depois voltem aqui para ver o vídeo, se vocês quiserem também, tá? Mas foi um episódio ruim, tá? Eu não gostei do episódio, por quê? Porque ele tem dois defeitos básicos que são recorrentes, né? Nessa era Kurtzman aí da Secret Hideout, né? Primeiro deles, né? Esculachar o Kirk, né? Que foi até uma coisa meio periférica. Kirk foi até uma coisa meio periférica no episódio, tá? Mas esculachar o Kirk, né? E segundo, esculachar os vulcanos, né? Esculachar os vulcanos, dizer que os vulcanos são pessoas chatas, aquele negócio todo. Gente, o fã de Jornada nas Estrelas, o fã raiz de Jornada nas Estrelas, não gosta de ver o Kirk ser esculachado, e muito menos os vulcanos, né? Uma coisa é você esculachar o personagem do Spock, outra coisa é você esculachar os vulcanos todos, né? E isso aconteceu nesse episódio, infelizmente, né? Mas eu preciso falar do plot do episódio pra gente poder compreender um pouco isso, tá? A Enterprise, ela vai fazer uma missão, né? Os vulcanos pedem para a Enterprise fazer uma missão, né? Os vulcanos conhecem uma espécie que está passando por uma ameaça nuclear muito grande, coisa e tal, bababá. E aí os vulcanos conhecem essa espécie, é uma espécie pré-dobra, né? E pela interpretação da primeira diretriz do episódio, né? Essa espécie pré-dobra conhecia, né? Os vulcanos, mas não conhecia, né? A galera da Federação não conhecia os humanos, né? E de repente essa espécie pré-dobra está passando por um problema tecnológico terrível, que era uma ameaça nuclear, coisa e tal, né? E aí os vulcanos pedem para a tripulação da Enterprise, que está bem mais próxima do planeta, né, ajudar eles, né? E os vulcanos estão muito longe para ajudar, eles não vão chegar a tempo de resolver esse problema, né? E aí o que acontece? Como os humanos não eram conhecidos por essa civilização pré-dobra, né? Esses humanos vão ter que ir caracterizados de vulcanos, né, para poder resolver esse problema. Tem um episódio anterior que o Spock acaba virando humano, né? E aí é feito um soro lá para ele voltar a ser vulcano, então é feito um soro para ele ser humano, coisa e tal. Era alguma coisa assim que eu realmente não me lembro, tá, desse episódio, tá? Realmente eu não fiz uma pesquisa para falar sobre esse episódio. Mas aí a Chapel, ela fez um soro uma espécie de soro, uma espécie de vacina lá né, que tornaria eles vulcanos de uma forma temporária, vamos dizer assim. E aí todas aquelas, e aí o Pike, né, o Uhura, a própria Chapel, né, e a La'an também, se eu não me engano, acho que foram só esses 4 que, né, eles acabaram tomando esse soro para ficar caracterizados de vulcanos, mas eles acabaram se comportando também como vulcanos, né? E aí eles descem ao planeta, resolvem essa situação bem rapidamente, né? Você praticamente não vê eles no planeta e eles voltam para a Enterprise, né? Todos caracterizados de vulcanos. E aí quando eles tomam outro soro para reverter a situação, o soro não funciona e eles vão ficar permanentemente ali caracterizados como vulcanos. E aí a vida de todo mundo na nave vai virar um inferno, né? Porque aqueles 4 vulcanos ali, né? Agora o Pike, a Uhura, a La'an e a Chapel, né, vão começar a se comportar demais como vulcanos, né? Demais da conta, aquele negócio todo, né? E eles vão começar a infernizar a vida de todo mundo como pessoas extremamente chatas, né? E aí o que acontece, né?
esse episódio eu acho que ele vai ter esses problemas. Primeiro, botar o Vulcano como pessoas chatas, né? A argumenta que eles acabaram sendo mais vulcanos ainda do que o próprio Spock, porque o Spock, né, é um mestiço, né, o vulcano humano, né, no final das contas ali, né? E aí esses vulcanos vão ser muito chatos. A argumentação para eles terem ficado vulcanos além da conta, né, é de que eles eram humanos que estavam experimentando ser vulcanos, né, e aí eles não sabiam lidar com isso, eles acabaram sendo vulcanos demais, até mais do que o Spock, tá? Mas isso foi um argumento para falar o quê? Que os vulcanos são chatos, que os vulcanos são isso, são aquilo, coisa e tal. O fã de Star Trek não acha o vulcano chato, acha o vulcano, vamos dizer assim, peculiar, né? Pelo fato dele segurar as emoções dele, no caso, né? E com a lógica, aquela coisa toda, né? E aí, nesse episódio falou também que os vulcanos sentiam mais as emoções do que os seres humanos e por isso, né, eles acabavam usando a lógica para segurar essas emoções, né? E fizeram com que eles ficassem caxias demais, chatos demais, né? E isso foi uma coisa que realmente, pelo menos para mim, não agradou, tá? Realmente foi um argumento que eles usaram pra ficar esculachando a espécie vulcana mesmo. Então o pai que ficou muito chato com a namorada dele, a Uhura ficou muito chata lá com o namoradinho dela, que é o irmão da Ortegas, aquele negócio todo, né? A Chapel deixou de ser amiga de todo mundo, a Chapel parou de dormir, a Chapel parou de socializar, a Chapel desmanchou com o namorado dela, desmanchou com o Spock, que não queria ser mais amiga de ninguém. E o pior de tudo foi a La'an, né? Que a La'an acabou ficando extremamente violenta, né? Ela virou muito mais uma romulana, né, do que uma vulcana, né? Na verdade era para ser 3 vulcanos e meio, uma romulana. Nesse meio vulcano seria quem? O Spock, né? E nem o Spock estava aguentando aquela vulcanice toda daqueles humanos convertidos ali aos vulcanos, né? Então foi um episódio para esculachar mesmo, né, os vulcanos ali, né? E também o que acontece? O Paul Wesley aparece de Kirk lá, né? Ele fica com o Scott na maioria do episódio. Essa foi uma das partes boas do episódio, que você vê o Kirk, né, e o Scott ali juntos, né? E eles acabam ficando juntos por quê? Porque eles precisam segurar as pretensões agressivas e militaristas lá da La'an, né? Não sem antes a La'an dar um porradão na cara do Kirk, né? E o Scott, né, acabar atraindo a La'an para uma armadilha que ela vai apertar um botão lá, né, que ela queria controlar a nave, que daria controle do núcleo de dobra, né, da nave para ela, coisa e tal. Mas aí o Scott atrai ela para uma armadilha, ela acaba apertando o botãozinho lá, ela toma um choque e acaba desmaiando, né, ela acaba ficando contida, né, pelo Kirk e pelo Scott, né? Então isso foi uma coisa legal, né, no episódio, né? Você vê o Kirk e o Scott ali tendo que segurar a La'an, né? A outra coisa também vai ter a ver com a questão do Spock também controlar a La'an, porque como é que você vai converter esses vulcanos, né, a humanos novamente, né, se o soro não está funcionando mais? Aí o negócio seria você fazer o quê? Ter acesso ao Catra, né, a alma deles, né, e o Spock teria que fazer um elo mental com esses caras, esse negócio todo, né? Só que esse elo mental seria perigosíssimo nessas circunstâncias. E aí vai acontecer também uma outra coisa extremamente lamentável do episódio, que é o seguinte, né? Existe um vulcano especialista em Catras, né? Só que esse vulcano especialista em Catras, né, que teria que ser contactado pela nave, que estaria bem perto ali, inclusive, né? Eles estavam de férias, tá, gente? Eles fizeram essa missãozinha rápida e foram tirar umas fériasinhas, né? E aí, no planeta próximo em que eles estavam de férias, tinha um vulcano que era especialista em Catras, né? Só que esse vulcano era um ex-caso da UNA, né? E eles eram apaixonadíssimos um pelo outro, né? Então o que acontece? A Una vai conversar com esse cara, mas ela é tão apaixonada por ele que ela acaba se desviando do interesse mesmo do cara tá lá. E para ela poder, né, ficar longe desse cara, tentar se afastar desse cara, ela acaba dizendo que está casada com o Spock e que tem 2 filhos com o Spock, né? Então, quando o Spock consegue tirar a Una de perto, o Spock fala, ó, a situação é a seguinte, a gente está precisando da sua especialidade em Catra, coisa e tal, né? A Una, ela não consegue ficar muito
bem controlada perto de você. Eu sei disso, eu também não consigo ficar muito controlado perto da Una, coisa e tal. E foi um negócio ali, assim, lamentável, gente. Quer dizer, era um episódio, gente, que tava se pretendendo ser um episódio meio até com toques de comédia, de humor, né, no final das contas, cara. Mas você fazer comédia esculachando os vulcanos, fazendo essa relação da Una com esse cara, com esse vulcano aí, uma coisa completamente ali, como é que eu posso dizer, constrangedora, né? Até porque também, né, você e querer dar graça para isso, né? Pelo menos foi engraçado no sentido de que a Una, né, aquele mulherão gostosão todo lá, né, tava doida por um cara velhinho, feinho de 1,20 m. Pelo menos deu uma esperança lá pros tiozinhos, né, que gostam dessas mulher bonitona aí, né? Mas, cara, porra, não ficou legal, gente. Eles tentam fazer uma coisa com toque de comédia, mas não fica legal. Porque é uma comédia ofensiva, uma comédia politicamente incorreta, no sentido de que ela tá esculachando os vulcanos e esculachando o Kirk também, aproveitando para esculachar bastante o Kirk nesse episódio também, né? Usando esse toque de comédia, dessa comédia politicamente incorreta, né? Tá sendo uma comédia politicamente incorreta com os vulcanos e politicamente incorreta com o Kirk. Então não fica legal, não ficou interessante, né? E também, para piorar a situação também, né, a namorada do pai, que ela estava querendo ter uma posição de destaque, ela que estava almejando uma posição de destaque, né, na parte jurídica da Frota Estelar, e o responsável pela parte jurídica da Frota Estelar era um vulcano. E aí ela vai fazer um jantar com esse cara, né, para pedir esse cargo, né, para argumentar lá que ela é competente para o cargo, coisa e tal, mas isso com o Pike como vulcano, e o Pike começa a falar, né, que ela ainda não era competente para o cargo, obedecendo as questões da lógica. E aí a mulher dá um piti e começa a gritar com os dois, começa a dar esporros com nos dois vulcanos, né, e ela acaba conseguindo o cargo, né, porque o vulcano disse que ela foi muito sincera, quer dizer, a mulher precisou dar um piti de criança de 3 anos para conseguir o cargo lá, né, nesse posto aí da parte jurídica lá da federação, né? Então, quer dizer, gente, é um constrangimento de cima a baixo esse episódio, sinceramente é complicado, tá? Teve a parte do Kirk com o Scott, que foi uma parte legal, tá? A outra parte legal foi o seguinte, né? Depois que o Spock ele vai fazer o elo mental com todo mundo lá, né? Todos eles voltam a ser humanos e ficam arrependidíssimos do que fizeram enquanto eram vulcanos, né? Como se ser vulcano fosse uma doença lá, fosse uma coisa fosse uma chatice muito grande, né? Que você acabava sendo desagradável com todo mundo, né? E a última pessoa que estava realmente resistindo, né, era a La'an, né? Então você vê o Spock fazendo um elo mental com a La'an, ele conversa lá com a La'an, e a La'an, ela se resiste, ela começa a partir pra porrada, que tem que ter cena de porrada, né? E o Spock segurando ela lá, né? Vamos dizer assim, evitando, né, os golpes da La'an, né? E daqui a pouco os dois se juntam e começam a dançar tango, né? Gente, ficou bonitinha, a coreografia ficou bonitinha. Eu sou um cara que gosta muito de tango, eu sou um cara que gosta muito do Spock. Foi legal ver o Spock dançando tango. É a história lá da picanha com doce de leite ao mesmo tempo, né? São duas coisas que você gosta separadas, mas ao mesmo tempo não caem muito bem, né? E o que acontece? Ficou um pouco bonitinho, sim, eu gostei, ficou legal, a coreografia ficou legal, coisa e tal, mas ainda assim é o Spock dançando tango, gente. Então ficou legal, mas não tanto, entendeu? E teve a parte do Kirk lá com o Scott que foi legal no episódio. O resto do episódio foi um desastre total, entendeu? Então, esculachar Vulcano, esculachar o Kirk. E no início do episódio também tem uma descontinuidade de roteiro terrível, porque eles têm que resolver um problema no planeta, eles descem, aí você escuta por rádio, a gente já resolveu, pode voltar. Pô, eles não ficaram nem 5 minutinhos no planeta resolvendo, poderiam ter ficado 5 minutinhos no planeta resolvendo. Essa chatice vulcana que eles queriam botar no episódio já poderia começar a ser manifestada lá no planeta, os nativos do planeta começarem a ver aqueles humanos lá de vulcanos lá,
vulcanos demais, entendeu? E eles começassem a estranhar aquilo também. Isso poderia ser desenvolvido também na superfície do planeta, coisa e tal. Mas o planeta, você nem vê o planeta, nem vê os alienígenas do planeta, você não vê a situação, não vê o problema, nada. Eles só se teletransportam, descem. Ah, a gente já resolveu, pode voltar, sabe? E voltam, cara. E voltam como vulcanos chatos. Não teve nada do planeta do episódio. Não teve nada dessa interação de humanos com esses alienígenas do planeta no episódio. Isso poderia ter sido feito até para construir um pouco mais esse esculachamento, né, com relação aos vulcanos que esses roteiristas imbecis, né, da Secret Hideout estavam pensando em fazer, né. Putz grila, cara, realmente foi um episódio ruim, cara, foi um episódio chato pra caramba, sabe, no sentido de você falar, eu não consigo aceitar isso, cara, ficar falando mal dos vulcanos, quer dizer, são esses caras mais novos aí esculachando coisas que os trekkers antigos gostam, entendeu? E aí não fica uma coisa simpática, fica uma coisa até meio mal criada, sabe? A gente é isso, tá? Foi um episódio ruim e pronto, cara. Vida longa e próspera a todos aí, tá? Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lousa Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br, né? E vamos ver o que essas pessoas que estão escrevendo essa série estão preparando pra gente nesses 2 últimos episódios. Vamos ver se a coisa melhora agora no finalzinho. De repente o episódio final seja acho que é Camel que fala, o cliffhanger, né, pra próxima temporada. Vamos ver o que vai acontecer aí. E é isso aí, gente. Dessa vez não rolou. Um abração, fui e até a próxima.